alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o nosso texto de apoio no portal Escola Dominical, portalebd.org.br. Nós não repetimos o texto da revista, porque os irmãos já têm a revista, já leram a revista, já leram o livro de apoio, viram a videoaula do comentarista. O portal Escola Dominical ele tem a proposta de trazer subsídios complementares para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. E para os irmãos não ficarem perdidos na nossa exposição, vejam lá no texto de apoio e nos slides, que nós seguimos o roteiro daquilo que nós escrevemos. Durante a semana, os irmãos também têm acesso às leituras diárias, breves comentários em áudio dos textos sugeridos na revista das lições bíblicas. Os irmãos têm um momento devocional e obtêm mais informações a respeito da lição. Além do nosso texto de apoio, o portal Escola Dominical disponibiliza 5 ou 6 outros textos da mesma lição. Também disponibilizamos textos de apoio, videoaulas e slides de todas as faixas etárias do currículo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e até de outros currículos de escola dominical. Se tiverem alguma dúvida, postem a sua pergunta na sala dos professores do portal Escola Dominical. Nós não respondemos às questões feitas em comentários nas redes sociais. E se alguém responder, não é ligado ao portal e não nos comprometemos com as respostas. Depois, também os irmãos podem assistir à transmissão ao vivo do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Dominical, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede em São Paulo, às 19 horas, todo sábado, onde interativamente os irmãos poderão elucidar as suas últimas dúvidas. Se estiver aqui em São Paulo e região, o irmão é nosso convidado. A reunião é aberta a todos os que amam o estudo da Palavra de Deus. Ela é realizada no Templo Antigo, na Rua Conselheiro Cotegipe, 273, no bairro do Belenzinho. Mas tudo isso é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela apenas se realiza quando o povo do Senhor vai à casa do Senhor, no dia do Senhor, para estudar a palavra do Senhor. Neste quarto trimestre de 2022, nós estamos estudando o tema A Justiça Divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Nós estamos fazendo um estudo de caso, pegando o livro de Ezequiel e aplicando o livro de Ezequiel aos nossos dias. O nosso comentarista é o pastor Ezequias Soares da Silva. Ele é o pastor presidente das Assembleias de Deus em Jundiaí, do estado de São Paulo, e também o presidente do Conselho de Apologética da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. E hoje nós estaremos estudando a lição de número 8. A lição de número 8, que ainda faz parte, né? Ou melhor, já está no momento ali quase da transição, mas ainda faz parte do primeiro bloco do trimestre, né? Que são as profecias proferidas antes da queda de Jerusalém. Então, a queda de Jerusalém, quando Ezequiel ele é o atalaia de Israel, aquele que avisa sobre o iminente juízo que estava por vir. Aliás, já estava ocorrendo, porque Ezequiel já é da terceira leva de judeus
para a Babilônia, que são deportados para a Babilônia. E o povo ainda insistia em não acreditar que Jerusalém seria destruído, o templo seria destruído, que as profecias se cumpririam. E hoje, então, nós estamos encerrando esse primeiro bloco, estudando a lição de número 8, o bom pastor e os pastores infiéis. Aqui, o profeta Ezequiel, ele é levado a profetizar contra as lideranças de Israel. Quando falamos em pastores, estamos falando nas lideranças de Israel. É bom que nós tenhamos esta ideia, porque esta passagem que nós vamos estudar, que se encontra ali já no terceiro bloco da profecia, né, das profecias de Ezequiel, capítulo 34, principalmente, nós vamos ver que existe um grupo de pessoas que aproveita este capítulo 34 de Ezequiel para falar mal dos pastores das igrejas, para dizer que ter pastores nas igrejas é antibíblico, que o único pastor é Jesus e que não existem pastores. Essas pessoas que falam isso têm pastores. Eles dão o nome de anciãos, mas é a mesma coisa. E eles usam esse texto de forma equivocada. Nós temos que ter o texto bíblico dentro do contexto. E o contexto aqui é Ezequiel profetizando contra os pastores infiéis de Israel, contra as lideranças de Israel. Essa profecia já é falada depois da queda de Jerusalém, mas ela traz elementos de antes da queda de Jerusalém, por isso que nós colocamos no primeiro bloco, e é uma repreensão, uma censura às lideranças de Israel. E não pode ser aplicado aos pastores das igrejas, enquanto negação de que existam pastores. Tanto é verdade que na igreja os pastores são constituídos por Jesus. Está lá em Efésios, capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. O próprio apóstolo Pedro também desmonta esta ideia de que na igreja não tem pastor. Veja o que ele diz. Aos presbíteros que estão entre vós, capítulo 5 de 1 de Pedro, aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Então, Pedro aqui diz que existem os pastores e existem o sumo pastor, que é Jesus. Então, dizer que não existe pastor na igreja é antibíblico, isso que é antibíblico. E usar o texto, o capítulo 34 de Ezequiel, para atacar a instituição do pastorado, a existência de pastores, não tem base bíblica nenhuma. O profeta Ezequiel, ele se levanta para, em nome do Senhor, repreender, censurar as lideranças de Israel, revelando a responsabilidade que eles tinham com o castigo
que o povo estava sofrendo, com a perda da terra, com o exílio, com o cativeiro e com o espalhamento entre as nações. Então veja que na lição passada nós falamos sobre a responsabilidade individual. A responsabilidade individual de cada um pelos seus próprios pecados. E hoje nós vamos ver da responsabilidade que os líderes têm na influência às pessoas que eles lideram. O homem é um ser social. Ele não vive só. Ele vive em grupo. E neste grupo, sempre há alguém que se sobressai. Sempre há alguém que está à frente. É da natureza existir um líder. E esta palavra líder, em inglês, é uma palavra inglesa, e ela quer dizer aquele que leva, aquele que conduz, aquele que dá direção. E o líder, ele é responsável pelas direções, pelas conduções, pelas orientações, pela influência que ele exerce sobre as outras pessoas. É interessante isto. Nós devemos ter em conta que o líder, ele responde pelos seus atos, como qualquer indivíduo. Mas entre seus atos está o que ele influenciou os outros. Então, se ele influencia os outros para o bem, ele é participante dos benefícios que as pessoas obtiveram por causa da sua boa orientação. Agora, se ele influencia as pessoas para o mal, ele é participante dos castigos que virão sobre aqueles que ele influenciou mal. No Talmud, aquele segundo livro sagrado do judaísmo, nós encontramos uma citação que é muito interessante. Essa citação fala exatamente sobre a liderança. Eu vou aqui até fazer essa citação. É no tratado, né, o Talmud. A Bíblia tem livros, o Talmud ele tem tratados. E esse tratado é o chamado Tratado dos Pais, o Pirkei Avot. E ele diz o seguinte: todo aquele que torna uma multidão meritória, nenhum pecado virá através dele. Mas aquele que faz uma multidão pecar, a este não serão dados os meios de obter o arrependimento. Moisés alcançou a virtude e conduziu a multidão à virtude. Portanto, o mérito da multidão lhe pertence, pois está escrito: ele efetuou a justiça do Eterno e seus juízos para com Israel. Isso aí está escrito lá em Deuteronômio 33 e 21. Jeroboão, filho de Nebate, pecou e levou a multidão a pecar. Portanto, a iniquidade é devida a ele, pois está escrito: pelos pecados de Jeroboão, que ele cometeu e fez Israel cometer.
Isso está escrito lá em 1 Reis 15:30. Então, os irmãos vejam aqui que, segundo esse estudo do Talmud, né, essa afirmação do Talmud, Moisés ele recebe o mérito por ter feito bem a Israel. E por isso ele alcançou a virtude. Ou seja, ele é beneficiado, ele é abençoado, ele é galardoado pelos atos meritórios do povo, porque foi ele quem levou o povo a praticar atos meritórios. Porque ele orientou o povo, ele influenciou o povo para o bem. Mas Jeroboão, ele é responsável não só pelos seus pecados, mas também pelos pecados das tribos do norte. Porque foi ele quem levou o povo a adorar os bezerros de ouro. Então, ele, entre os seus pecados, estão os pecados do povo, porque foi ele que levou o povo a pecar. Então, ser líder leva as pessoas a ter que prestar contas pela influência que exerceram sobre os outros. E é sobre isso que o profeta Ezequiel vai falar. Veja que isso que o Talmud diz é, de certa maneira, reproduzido no escritor aos Hebreus. Veja lá, aos Hebreus, a Epístola aos Hebreus, capítulo 13, versículo 17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Aqui, mais uma vez, nós temos um versículo bíblico que diz que há pastores na igreja, e mais uma vez, nós vemos aqui a responsabilidade que tem os pastores, os líderes, pela influência que eles exercem. Então, é sobre essa responsabilidade dos líderes que o profeta Ezequiel vai falar agora neste capítulo 34. Ezequiel já não estava mais mudo, porque já tinha caído Jerusalém, e Deus lhe traz uma mensagem, e ele diz assim: filho do homem, Deus diz para ele, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores, assim diz o Senhor Jeová, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Veja que a consideração dos líderes como pastores é algo muito próprio de Israel. Não podemos esquecer que Israel nasceu de uma família de pastores. Jacó e seus filhos eram pastores de ovelhas, eram pastores, eram criadores de gado. Veja que é assim que eles se identificam a Faraó quando eles chegam ao Egito. Lá no livro do Gênesis, no capítulo 47, então veio José e anunciou a Faraó e disse: meu pai e os meus irmãos e as suas ovelhas e as suas vacas, com tudo o que tem, chegaram da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. E tomou uma parte dos seus irmãos, a saber, 5 varões, e os pôs diante de Faraó. Então disse Faraó a seus irmãos: qual é o vosso negócio? E eles disseram a Faraó: teus servos são pastores de ovelhas, tanto nós como nossos pais. Então, os irmãos vejam que eles se identificavam como pastores. E os patriarcas, Jacó e os seus 12 filhos, eles eram pastores. Então, esta ideia dos pastores como líderes vem desta origem da nação de Israel.
Depois o próprio Deus vai chamar o seu povo de ovelhas. Veja lá o Salmo 100. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Salmo 100, versículo 3. Então, o próprio Deus considera Israel como seu rebanho, considera os israelitas como ovelhas do seu pasto e coloca os pastores, que são os líderes, para cuidar do seu rebanho. Veja que as ovelhas são do Senhor, o rebanho é do Senhor, o Senhor é o dono do rebanho, mas ele coloca para cuidar do rebanho os pastores. Os pastores são aqueles que cuidam, não são os donos. Além dos patriarcas, nós tivemos Moisés. Moisés, ele foi pastor das ovelhas do seu sogro Jetro. Lá ele aprendeu a ser pastor e depois Deus o coloca para liderar o povo como pastor. O pastor é aquele que cuida, mas não é o dono. E é bem este o significado que Deus quer dar às lideranças. Já dava em Israel e também na igreja. Nós lemos aqui Pedro dizendo que os pastores não podem ter domínio sobre o rebanho, porque o rebanho não lhes pertence. O rebanho é de Deus, é o rebanho do Senhor. Israel também era o rebanho do Senhor, mas o Senhor tinha colocado pastores para cuidar deles. Outra grande personagem da história de Israel que era pastor foi Davi. Davi cuidava das ovelhas do seu pai. Então, quando Deus chama as lideranças de Israel de pastores, ele já está, num primeiro momento, além de evocar a história de Israel, lembrar que o povo é de Deus e que os pastores devem apenas cuidar do povo de Deus. Não tem domínio sobre o povo de Deus. Estão ali administrando, orientando, guiando, influenciando o povo. Mas eles não fizeram bem. E vem aí o primeiro problema. O primeiro problema que Deus aponta é que os pastores não estavam apacentando as ovelhas, mas estavam apacentando a si mesmos. O pastor ele é colocado para cuidar de um rebanho alheio, para servir ao dono do rebanho. As lideranças de Israel deveriam cuidar do povo de Israel, para que o povo de Israel fosse reino sacerdotal e povo santo. O povo de Israel que era propriedade peculiar de Deus dentre os povos. Mas em vez de apacentarem o rebanho, cuidarem do rebanho, eles estavam se apacentando a si mesmos, cuidando de si mesmos, com o seu próprio interesse, visando o seu próprio bem-estar. Veja o que Deus diz: comeis a gordura, vos vestis de lã, degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. O pastor infiel, ele é infiel por quê? Porque quando ele assume o pastorado, ele assume o compromisso de cuidar da ovelha. Junto ao dono, ele assume o compromisso de cuidar da ovelha. Mas o que estavam fazendo os pastores de Israel? Estavam cuidando de si mesmos. Cuidando de si mesmos.
visando o seu próprio bem-estar, a sua prosperidade, as suas regalias, e deixando o povo à mercê, às vezes explorando o povo. Veja bem, eles comiam a gordura. Em vez de alimentar a ovelha, e para que ela engordasse, para que fosse alimento para o dono, ou para alguém que comprasse a ovelha do dono, eles é que estavam comendo a gordura. Eles é que estavam pegando a lã da ovelha para se vestir. Eles que estavam matando a ovelha para comer. Não era esse o papel deles. Mas era isso que eles estavam fazendo. Os pastores, as lideranças de Israel, nos dias imediatamente anteriores à queda de Jerusalém, eles exploravam o povo. Há uma passagem no livro do profeta Jeremias em que o rei Zedequias resolve libertar os escravos. Por quê? Porque os escravos eram uma constante na sociedade daquele tempo de Judá. Mas em Nocaramuru, a lei previa a escravidão, previa, mas o judeu, o hebreu, só podia ser escravo de outro até 6 anos. No 7º ano, ele tinha que ser libertado. Mas naqueles dias, os escravos nunca eram libertados. Eles copiavam o que existia nas outras nações, a escravidão perpétua. Havia uma exploração, os mais pobres se endividavam e acabavam escravizados pelas dívidas. E suas dívidas não eram perdoadas como devia ser. Eles não eram libertados, havia uma exploração. Havia uma injustiça social muito grande, porque os pastores não cuidavam do rebanho, mas cuidavam de si mesmos. Esse é o primeiro problema. Eles foram infiéis, porque eles se apossaram de um rebanho que não era deles. E hoje, irmãos, não é diferente. Hoje nós temos muitas lideranças que também se apacentam a si mesmas, que também se enriquecem, exploram o povo, vivem hoje nababescamente, estão tendo domínio sobre o povo. E isso é infidelidade. Deus não se agrada disso. E eles vão ter que dar conta a Deus do que estão fazendo. Ao contrário destes pastores, nós temos a figura do bom pastor. Nesta própria profecia de Ezequiel, nós vemos que Deus diz que ele mesmo vai levantar um pastor para cuidar da nação. Está lá no versículo 23 do capítulo 34 de Ezequiel. E levantarei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as há de apacentar. Ele lhe servirá de pastor. E eu, o Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. Aqui nós temos já a promessa de que Jesus, esse servo Davi aqui, é o filho de Davi. Davi já tinha morrido quando Ezequiel disse isso. É o filho de Davi, o descendente de Davi, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus, que é o herdeiro do trono de Davi, ele irá governar Israel. Ele irá reinar sobre Israel. E ele será
o bom pastor que ele já é. Ele vai ser o bom pastor de Israel, mas ele já é o bom pastor. Foi ele mesmo quem disse, lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 10, versículo 11. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Veja a diferença. Os pastores infiéis de Israel, eles estavam matando as ovelhas para se beneficiar, para enriquecer, para crescer, para progredir. Estavam se apossando do rebanho de Deus para o seu próprio proveito. E Jesus, ele faz exatamente o contrário. Ele é quem dá a vida pelas ovelhas. As ovelhas o rejeitaram, mas ele deu a vida por elas, porque ele é o bom pastor. Os judeus não o receberam. A nação de Israel não o recebeu. Mas aqueles que o receberam, fossem judeus ou fossem gentios, se tornaram o seu rebanho. E ele é o bom pastor deles. Mas no futuro, como ele mesmo disse, ele reunirá tanto Israel quanto a igreja sob o seu comando, assim como os gentios no reino milenial de Cristo. Veja o que ele disse, o próprio Jesus, lá em João capítulo 10, versículo 16. Ele disse: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Então Jesus já dizia para os judeus: olha, eu sou o bom pastor, eu vou dar a minha vida pelas ovelhas. Mas eles não ouviram, a nação não ouviu. Alguns judeus ouviram, a minoria creu. Quem creu passou a pertencer à igreja, que é este rebanho do Senhor. Mas o Senhor disse que haveria um só rebanho e um só pastor. E isso ocorrerá lá no milênio. No finalzinho da grande tribulação, a Israel se converterá, crerá em Jesus. E aí, no milênio, Jesus reinará sobre Israel, reinará sobre as nações, e já estará reinando, e já está reinando na igreja. E então haverá um rebanho e um pastor. Mas o pastor verdadeiro, ele cuida do rebanho. O pastor infiel, ele se aproveita do rebanho. Ele come a gordura, veste-se da lã e degola o cevado, mas não apacenta as ovelhas. E o que é apacentar as ovelhas? O próprio profeta prossegue a sua mensagem e ele nos mostra o que o pastor deve fazer. Ele diz assim: olha, a fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Então, são 6 atitudes que o pastor deve tomar. Veja que o número 6 é o número do homem. Então, o pastor é um ser humano. Ele é imperfeito, ele é falho, ele depende da ajuda de Deus, mas ele tem 6 tarefas a cumprir. A primeira tarefa é fortalecer a fraca. Entre as ovelhas existem as ovelhas fracas. E o pastor deve fortalecer as ovelhas fracas. A liderança
tinha lá em Israel de fortalecer. E como é que eu fortaleço uma ovelha fraca? A ovelha é fraca porque ela precisa de alimento. E é por isso que o pastor deve fornecer o alimento para a ovelha. No Salmo 23, que é um salmo de um pastor, o Salmo de Davi, ele diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Veja que o salmista mostra que o pastor ele deve levar a ovelha onde tem alimento, aos verdes pastos. E ele deve levar a ovelha aonde tem água para saciar a sua sede. A liderança do povo de Deus tem que fortalecer espiritualmente as ovelhas fracas, levá-las à água, levá-las ao alimento, levá-las à palavra de Deus. Era isso que as lideranças de Israel não tinham feito. Não tinham ensinado a lei, não tinham zelado pela lei, não tinham dado exemplo de observância dos mandamentos para o povo. Pelo contrário, estimulavam o povo a pecar, a praticar a idolatria, e por isso o povo foi punido, castigado. Eu falei aqui de Jeroboão. Jeroboão levou as tribos do norte a adorarem os bezerros de ouro, a não irem mais a Jerusalém adorar a Deus. E por isso foram todos punidos, castigados. E em Judá não era diferente. A partir de Salomão também praticaram a idolatria, apesar do templo estar lá para eles adorarem a Deus, durante 390 anos. E agora perdiam a terra. Por quê? Porque estavam na idolatria. Porque não observavam a palavra de Deus. Porque as lideranças não ensinavam nem estimulavam a obediência e o ensino da palavra de Deus. Não fortaleciam a fraca. E em nossos dias não é diferente. Jesus não, Jesus é o bom pastor. Ele falava ao seu rebanho, ao seu aprisco. Veja o que Jesus diz. Ele diz o seguinte, capítulo 10, versículo 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Jesus falava, ensinava o seu rebanho. Por isso que ele é o pastor, porque ele ensinava no rebanho de Deus. O bom pastor, ele fala a palavra. Veja o que Jesus disse lá em João, capítulo 15, versículo 3. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Ele ensinou a palavra. Ele doutrinou os seus discípulos. Porque ele é o bom pastor. Ele fortalece a fraca. A ovelha fraca. A segunda coisa que o pastor deve fazer é curar a doente. Existem ovelhas que estão doentes, estão enfermas, tanto física quanto espiritualmente. O pastor é uma liderança que tem que ter o poder de Deus
para curar enfermos, física e espiritualmente. Como nós curamos as pessoas espiritualmente? Através da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem poder curativo. A palavra de Deus tira as doenças da alma. A palavra de Deus, ela anima o que está abatido, desanimado. Mas também o pastor deve orar pelos enfermos e eles serem curados. É necessário que isso se faça. Jesus fazia isso. Ele curava os enfermos. Ele é o bom pastor. Ele curava os enfermos. Veja como Pedro sintetiza o ministério de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Há muitos pastores hoje que não oram pelos enfermos, porque não têm fé, porque não buscaram os dons de curar. E isso é necessário, é indispensável, porque você precisa curar a ovelha doente, curá-la física e espiritualmente. Terceira coisa que o pastor tem de fazer é ligar a ovelha quebrada. Aquela ovelha que tropeçou, que quebrou uma perna, que se aleijou. Ela precisa ser ligada. Ela precisa ser tratada para voltar à comunhão da igreja, para abandonar o pecado, para ser restaurada espiritualmente. Veja que o escritor aos Hebreus, ele diz o seguinte, lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 12: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Uma outra tradução diz paralisados. E fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Uma das formas de nós ligarmos a ovelha quebrada é dando bom testemunho. Quando nós fazemos veredas direitas para os nossos pés, o que manqueja, sendo influenciado pelo nosso exemplo, imitando a nós, ele se restabelece. Ele é curado no seu andar espiritual. Ele não manqueja mais. Ele passa a andar com firmeza para o céu, pelo exemplo. Por isso, o próprio escritor aos Hebreus, ele diz lá no capítulo 13, no versículo 7, lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. A liderança tem que ter uma vida de santidade para que ela possa fazer com que manqueja ande firmemente. Para que aquele que tem joelhos desconjuntados volte a caminhar para o céu. Isso é papel da liderança. Agora, quando a liderança ela é a primeira a pecar, a primeira a transgredir, como acontecia aqui, nos dias de Ezequiel, eles eram os primeiros a pecar.
Eles eram os primeiros a desobedecer a lei. Aí, o povo, olhando para eles, como diz o escritor aos Hebreus, se desviava inteiramente, apostatava da fé, abandonava Deus, por causa dos escândalos. O pastor que faz os outros tropeçarem é uma pedra de tropeço. Em grego, escândalo. E Jesus disse o que acontece com essas lideranças que fazem o povo cair. Olha o que ele diz. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 18, versículo 6. Mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mistério que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Os maus pastores de Israel, as lideranças que haviam levado o povo a perder a terra, a ficar espalhados entre as nações, eles deram mau exemplo. Eles foram os primeiros a pecar. Eles incentivaram o povo a pecar. Eles foram o instrumento, o meio do escândalo. E Jesus disse que é melhor você amarrar uma pedra no pescoço. A mó de azenha é a pedra que era usada para moer azeitona, para fazer o azeite. Pedras grandes. Você já imaginou colocar uma pedra, uma corda no pescoço com uma pedra dessa? E ainda se atirar no mar? Dizem que a pior forma de morrer é por asfixia. Aqui nós temos dupla asfixia, pelo afogamento e pelo enforcamento. E Jesus diz que a situação deles é melhor do que aquele que causa escândalo. Isto é não ligar a quebrada. Mas tem uma quarta coisa que o pastor tem que fazer. Ele tem que tornar a traseira que se desgarrou. E aí nós nos lembramos da parábola que Jesus contou lá sobre as ovelhas, a ovelha perdida, né? O pastor tinha 100 ovelhas. No final do dia, quando elas entram no aprisco, ele viu que havia apenas 99. Apenas 99. 99, só escapou uma. Mas ele foi atrás da ovelha perdida. E quando a encontrou, a trouxe nos ombros. Esse é o pastor. É aquele que vai pegar a desgarrada. Mas não, aqui, os pastores de Israel não estavam nem aí. Os judeus que haviam ido para outras nações, os judeus que haviam ficado ali presos nas cidades conquistadas, eles não estavam nem aí. Não estavam nem um pouco preocupados com eles. Eles queriam garantir a sua sobrevivência, o seu poder. Não estavam nem um pouco preocupados com os outros que haviam se desgarrado. Não é diferente nos nossos dias. As pessoas não estão nem um pouco preocupadas com aquela pessoa que não veio mais ao culto, com aquela pessoa que desapareceu. Mas Jesus, ele é o bom pastor. Ele deixou a sua glória para vir buscar as ovelhas desgarradas. Ele sentia compaixão, porque ele via as ovelhas, ele via o povo de Israel como ovelhas
que não tinha um pastor. Ele chorou por causa disso. Ele deu a vida por estas ovelhas, para tornar a trazê-las para o convívio e para a comunhão com o Pai. Porque também ele é o exemplo que nós devemos seguir. O que diz o apóstolo Pedro? Lá em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Então, Jesus é o nosso exemplo. É por isso que Paulo dizia: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Cristo sendo o exemplo de santidade, o homem que nunca cometeu pecado, ele liga a ovelha quebrada. E tendo vindo ao céu para morrer por nós, e tendo morrido por nós, para nos trazer de volta, ele é o pastor que traz de volta a ovelha desgarrada. E a perdida não buscastes. É a quinta tarefa. É buscar a perdida. É tornar a trazer a desgarrada. A desgarrada é aquela que ainda não se perdeu. Está distante, mas ainda não se perdeu. E a perdida, como diz a parábola, ela já estava perdida. Já tinha ido para outros campos. E ela foi buscada. Jesus disse: eu sou o filho do homem, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele é o bom pastor. É por isso que ele vai buscar estas ovelhas, como a gente vai ver daqui a pouco. E por fim vem o sexto ponto. O pastor, os pastores de Israel, os pastores infiéis, eles não fortaleciam a fraca, não curavam a doente, não ligavam a quebrada, não tornavam a trazer a desgarrada, não buscavam a perdida. Eram omissos. Mas tinha uma coisa que eles faziam, era dominar com rigor e dureza. Para isso eles estavam ali, tomando conta do rebanho? Não. Eles deviam tomar conta, mas eles se apossaram do rebanho, passaram a ter domínio sobre eles. E hoje acontece a mesma coisa. É o que Pedro diz, não tendo domínio. Não, esses pastores, eles se fizeram donos do rebanho. O rebanho era de Deus, e eles passaram a dominar com rigor e dureza. Como nós dissemos aqui, escravizando os pobres, escravizando os endividados de forma perpétua, coisa que a lei não permitia, explorando os pobres, tomando as propriedades dos pobres, aumentando desmesuradamente os impostos. Eles dominavam com rigor e com dureza. Não tinham piedade, não tinham compaixão, não tinham misericórdia. Hoje em dia não são diferentes. São dominadores, ditadores. Não tem dó nem piedade. Mas Jesus não, Jesus é misericordioso. Jesus é amor. Jesus não nos trata segundo os nossos pecados. Ele nos ama. Veja o olhar que ele dirigiu a Pedro, mesmo depois de Pedro tê-lo negado 3 vezes de forma tão vergonhosa. Veja a expressão com que ele se dirige a Judas, no exato instante da traição. Amigo, a que vieste? Veja a forma como ele
se dirige a Paulo no caminho de Damasco: Saulo, Saulo, por que me persegues? Este é Jesus, que está sempre pronto a perdoar, sempre pronto a salvar, que tem compaixão das ovelhas que não têm pastor. O bom pastor, ele é manso e humilde de coração. Ele não trata com dureza e com rigor. E qual é o resultado da ação destes pastores? Que não curaram a doente, que não fortaleceram a fraca, não curaram a doente, não ligaram a quebrada, não tornaram a traseira desgarrada, não buscaram a perdida, mas dominaram com dureza e rigor. O resultado foi que o rebanho se espalhou. E olha o que Deus diz: assim se espalharam por não haver pastor. E ficaram para pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem as busque. O fracasso das lideranças de Israel. O povo, que era propriedade peculiar entre os povos, se espalhou por entre as nações. É a situação que nós vemos ainda hoje. Mesmo com a volta do Estado de Israel em 1948, mais da metade da população judaica vive espalhada entre as nações. Há judeus por toda parte na face da terra, por causa das lideranças que fracassaram. E quando falamos em liderança, não estamos falando apenas na liderança dos dias de Ezequiel, que é o chamado período da primeira comunidade, né, que vai desde a conquista da terra prometida até o cativeiro da Babilônia. As lideranças de Israel também fracassaram no período do segundo templo, que vai do fim do cativeiro até a destruição de Jerusalém pelos romanos no ano 70. Neste período também a liderança fracassou. A liderança levou o povo a rejeitar Jesus. A liderança fez a nação não aceitar o Messias. Por isso que Jesus chorou sobre Jerusalém, porque sabia que seria rejeitado por ela. E eles eram ovelhas desgarradas que não têm pastor. Por quê? Porque os líderes do segundo período do segundo templo repetiram o mesmo erro dos líderes do primeiro período. E aí, depois da destruição do templo pelos romanos, do segundo templo, as lideranças de Israel continuam nesse período que nós chamamos de diáspora, continuam fracassando o povo, porque continuam rejeitando a Jesus. Criaram o judaísmo com todos os seus segmentos, que é essa religião, a religião dos israelitas, o judaísmo, que nada mais é do que o farisaísmo. Nos dias de Jesus, nós tínhamos fariseus, saduceus, essênios e zelotes. Com a guerra dos romanos, os saduceus, os essênios e os zelotes foram exterminados. Só ficaram os fariseus. E o farisaísmo deu origem a esse judaísmo. Eu já falei aqui do Talmud, que é a reunião da tradição dos anciãos. E Jesus criticou essa tradição. Lá em Mateus, capítulo 15, Jesus disse assim:
Ele, versículo 3, ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Essas lideranças cristalizaram a tradição, que muitas vezes invalidava o mandamento de Deus. E assim estão até hoje. Quando veio o Estado de Israel em 1948, essas mesmas lideranças ali estão. Israel persegue cristãos. Israel aprovou aborto, eutanásia. Agora, na pandemia, foi os países mais radicais com relação à vacinação, com relação a lockdown, porque eles rejeitam a Jesus. E essas mesmas lideranças, elas já estão prontas para receber, elas rejeitaram Jesus, mas elas estão prontas a receber o anticristo. Quem diz isso é o próprio Jesus. Lá em João, capítulo 5, versículo 43. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Essa mesma liderança, essas mesmas lideranças continuam sendo infiéis a Deus, rejeitando a Jesus, que é o Messias mandado por Deus para Israel. O anticristo virá de si dizendo Messias, e eles irão aceitá-lo. E ficarão contentes em construir o templo com a aquiescência dele. Mas, 3 anos e meio depois de firmarem um pacto com ele, descobrirão que ele é um impostor, que ele não é o Messias. Porque são pastores infiéis, são lideranças que espalharam o povo e que não querem o bem do povo. E qual é a mensagem para esta gente que Deus dá através de Ezequiel? Vivo eu, diz o Senhor Jeová, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e vieram a servir de pasto a todas as feras do campo por falta de pastor, e os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová, eis que eu estou contra os pastores e demandarei as minhas ovelhas da sua mão. É aquilo que eu falei. Eles vão responder pelo mal que fizeram ao povo, pelos pecados do povo, porque eles pecaram ao deixar com que o povo pecasse. Eles pecaram ao incentivar e estimular o povo ao pecado. Não é que eles vão responder pelos pecados do povo, porque cada um responde pelos seus próprios pecados. Mas como eles eram líderes, eles tinham que fortalecer a fraca, curar a doente, ligar a quebrada, tornar a traseira desgarrada, buscar a perdida e não dominar com dureza e rigor. Mas porque eles fizeram isso e o povo pecou e caiu no pecado, eles vão responder por isso. Demandarei as minhas ovelhas da sua mão. E eles deixarão de apacentar as ovelhas e não se apacentarão mais a si mesmos.
livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e lhes não servirão mais de pasto. Eles não vão mais poder se aproveitar das ovelhas. Deus vai fazer com que eles prestem contas, vai castigá-los pelo que eles fizeram de errado e vai tirar deles o domínio que eles se impuseram sobre as ovelhas. E aí o Senhor traz uma promessa para Israel. E eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas e as farei voltar de todos os lugares por onde andam espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. E as tirarei dos povos e as farei vir dos diversos países e as trarei à sua terra e as apacentarei nos montes de Israel, junto às correntes e em todas as habitações da terra. Deus promete reunir todo Israel novamente na terra de Israel. E nós já estamos vendo o cumprimento disso. Como é que Israel conseguiu estabelecer-se como um país em um só dia? Foi um milagre. Um milagre. No meio do começo de uma Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética concordam com a criação de Israel. Por motivos diferentes. Mas era porque Deus estava reunindo. É Deus que estava agindo. Foi Deus que fez surgir o movimento sionista em 1878 e trouxe o povo. E está trazendo o povo. Os judeus estão indo cada vez mais morar em Israel. E por quê? Porque é Deus quem está fazendo isso. Eu mesmo a buscarei. Eu mesmo, diz o Senhor. Eu as tirarei dos povos e as farei vir dos diversos países e as trarei à sua terra. Isso se exatamente no reino milenial. No reino milenial, Cristo colocará todos os judeus em Israel e governará a nação, como nós veremos numa lição mais à frente, e ele será o bom pastor. Ele já é o bom pastor da igreja, e ele será o bom pastor de Israel. Ele diz: eu apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, a enferma fortalecerei. Mas Deus, como é justo, ele restaura a nação, mas ele pune os indivíduos pecadores. Quem são esses indivíduos pecadores? Ele diz: mas a ovelha gorda e a ovelha forte eu destruirei. Apacentá-las-ei com juízo. Quem é a ovelha forte? É aquela que não quer ser alimentada. É aquela que não quer o alimento do pastor. É aquela que despreza a palavra de Deus. Quem é a ovelha gorda? Aliás, essa é a ovelha gorda. É aquela que não quer se alimentar. Que despreza o alimento. Que não quer saber da palavra de Deus. E qual é a ovelha forte? Aí sim, a ovelha forte é a soberba. É a que não quer ter pastor. É a que não aceita o domínio de Deus, de Jesus. Que não quiser Jesus. Então, quem não quer a palavra de Deus, quem não crer na palavra, e quem não quiser Jesus, eles serão destruídos. Porque não são ovelha de Deus. Porque veja que, após falar da destruição dessas ovelhas, o texto diz: e quanto a vós,
Ó ovelhas minhas, eis que eu julgarei entre gado pequeno e gado pequeno, entre carneiros e bodes. Deus volta a dizer: eu não trato com massa, eu trato com cada um. Eu vou ser pastor de vocês, eu vou ligar a quebrada, fortalecer a fraca, curar a doente, tornar a traseira desgarrada, irei buscar a perdida, não serei dominador com dureza e rigor, mas serei justo. Eu saberei distinguir um por um, o gado pequeno de gado pequeno, o gado miúdo de gado miúdo. Vou levar vocês para o bom pasto, vou levar vocês às profundas águas, mas não vou tolerar aqueles que enlameiam as águas e que pisam o pasto. Aqueles que desprezam, distorcem a palavra de Deus, as promessas de Deus, os mandamentos de Deus, que seguem esta religião judaica distorcida e que nega Cristo, estes estão fora. Estes serão castigados, serão destruídos. Porque Deus julga entre o gado gordo e o gado magro. Deus sabe quem é aquela ovelha que escorneia a outra, que abala a fraca, que põe a matar a fraca, que explorou, como os pastores infiéis, as ovelhas mais humildes. Eu tirarei esse pessoal do caminho. Eles não serão minhas ovelhas. E eu restaurarei a nação. Porque as ovelhas são homens. Mas o Senhor, Ele é Deus. Eis a mensagem que Deus tem para as lideranças. E nos nossos dias não será diferente. O que Deus vai fazer com Israel, também faz com a igreja. Deus não muda. As lideranças que se apacentam a si mesmas, as ovelhas fortes, as ovelhas gordas, as ovelhas escorneadoras, as ovelhas que empurram as outras, estas também serão postas de fora. No dia do arrebatamento da igreja, estas soberbas, estas lideranças, elas serão vomitadas. É a igreja de Laodiceia, que ficará aqui para a ira divina. Tomemos cuidado, irmãos. Se você foi chamado para liderar, seja um pastor fiel. Olhe para o bom pastor. Imite-o. E certamente você irá para onde ele já está. Porque ele disse que ao que vencer, de considerar que se assente com ele no seu trono, como ele venceu, e sentou no trono do seu Pai. Mas se você for como os pastores infiéis de Israel, saiba que o fracasso, a destruição e o juízo estão prontos para os punir. Amém.